Nesse vídeo, irei explicar como traçar topos e fundos em gráficos de ações para identificar de forma correta tendências e reversão de tendências nos preços dos ativos. Vamos lá? Fala pessoal, meu nome é Dorival Pita, eu sou engenheiro e analista certificado em investimentos. Antes de mais nada, deixe seu like e caso tenha sugestões de temas para os próximos vídeos, escreva nos comentários. Vamos então falar sobre como traçar topos e fundos nos gráficos de ações. As tendências são confirmadas por topos e fundos ascendentes, no caso de uma tendência de alta, ou topos e fundos descendentes, no caso de uma tendência de baixa. Já a consolidação é a ausência de tendência, caracterizada por movimentos laterais no preços, ou seja, não existe uma tendência definida. Do modo que a DBS traça topos e fundos, devem ser cumpridas as seguintes condições: distância entre topo anterior e rompimento do topo de pelo menos 8 candles e, notem, distância entre fundo anterior e novo fundo de ao menos 8 candles no caso de uma tendência de alta. Já numa tendência de baixa, a distância entre o fundo anterior e o rompimento do fundo deve ser de pelo menos 8 candles e a distância entre o topo anterior e o novo topo de ao menos 8 candles, tá? Então, expliquei para vocês como se caracteriza numa tendência de alta e numa tendência de baixa. E notem o E no meio da frase, tá? Que eu mencionei para vocês. E as duas condições têm que ocorrer simultaneamente. A distância mínima de 8 candles que nós aqui na DBS utilizamos é devido a normalmente ser um intervalo de candles, né, em que os preços se aproximam de uma média móvel exponencial de 17 períodos no gráfico diário, tá? Analisando nesse caso um gráfico diário. Vou apresentar na sequência duas animações como exemplo para vocês, tá? O primeiro exemplo é uma animação de uma tendência de alta. Notem os candles se formando, tá? E após o oitavo candle, o rompimento, caracterizando então uma tendência de alta, ok? Vamos agora fazer uma animação de uma tendência de baixa. Os preços vêm caindo, retornam, candle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, após o oitavo, o rompimento, caracterizando então uma tendência de baixa, ok? Em seguida, vou apresentar para vocês exemplos com gráficos de ações, tá? Vamos iniciar agora com Anima Educação. Aqui foram traçados topos e fundos nesse gráfico, tá? Notem, a distância aqui, eu coloquei esse retângulo propositadamente aqui para demonstrar para vocês uma distância mínima de 8 candles, tá? Então esse caracteriza um topo, esse caracteriza um fundo, porque também a distância em relação ao fundo anterior é maior que 8 candles, busca-se um novo topo e assim por diante, tá? E aqui mostramos uma média móvel exponencial de 17 períodos traçada, tá? Para mostrar para vocês que por que dos 8 candles, né? Notem que os preços com 8 candles, eles buscam sempre se aproximar da média móvel exponencial de 17 períodos. Estamos falando num gráfico diário. Mais um exemplo para vocês, agora de BIF3, Minerva Foods, tá? Também utilizando já os 8 candles. Vocês vão ter que praticar bastante isso no gráfico de vocês, depois se torna fácil e mecânico, apenas visualizando, tá? Você acaba fazendo uma contagem mental dos candles, vira um processo natural essa contagem de candles, e o traçar de topos e fundos também se faz mais facilmente. Necessita de bastante apenas treinamento, verificação nos gráficos, tá pessoal? É importante sempre estudar muito para aprender. E aqui o caso do mesmo Minerva Foods, o mesmo gráfico, BIF3, também gráfico diário, mostrando para vocês como se aproximam aqui, sempre os preços retornam e se aproximam da média móvel exponencial de 17, ou por isso nós traçamos os topos e fundos utilizando 8 candles, né, como padrão de distância, ok? E aqui um último exemplo, Braskem, topos e fundos traçados, um gráfico em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e notem aqui a média móvel exponencial como se aproxima, né, devido dos fundos, né, e dos topos em função da utilização da nossa metodologia de 8 candles. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se nos nossos canais, deixe seu like e comentários. Se você quiser aprender tudo sobre análise técnica, além de ter indicação de ações e o acompanhamento de analistas técnicos certificados por 3 meses, clique abaixo na descrição desse vídeo e inscreva-se no nosso curso, O Investidor Consciente. Esperamos você lá!